Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das associações de resistores. A gente vai continuar na associação série. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do comportamento da tensão e da corrente nesse circuito, que são características típicas dele. Mas antes disso a gente vai dar uma rápida revisada no que nós vimos na última aula sobre resistores, né? Associação de resistores. Então, lembrando que a associação de resistores consiste em ligar dois ou mais resistores no mesmo circuito. Existem três tipos de associações, né? Então, série, paralela e mista. Nós começamos estudando a série. E a série, então, é feita ligando a saída de um resistor à entrada do próximo, né? Então, foi isso que nós vimos na última aula, tá? E a resistência equivalente é dada por essa equação, que é R1 mais R2 mais Rn, onde N é o número de resistores que temos no circuito, no enésimo resistor. Então, se tivermos 10 resistores, vamos ter 10 parcelas sendo somadas. É uma somatória. E o valor do agrupamento de todas as resistências do circuito recebe o nome de resistência equivalente ou resistência total. Então, essa resistência equivalente ao total como seria uma resistência com uma resistência só. É o equivalente a termos como se fosse um resistor só. É um resumo do circuito. Então, aquilo que a gente falou, né? A resistência equivalente também pode ser chamada como RT ou resistência total. Então, agora, a diferença que nós vamos ter na aula de hoje é que nós vamos aplicar uma tensão nesse circuito. Na última aula nós não aplicamos tensão, apenas vimos a resistência equivalente, né, que era a soma das resistências. Agora nós vamos aplicar uma tensão e vamos ver como é que vai se comportar a tensão, a corrente e a potência nesse circuito série. Então, no momento que a gente aplica a tensão, como o circuito está fechado, nós vamos ter circulação de corrente elétrica. Tá? Então vai começar a circular uma corrente que a gente está chamando de IT, corrente total, que é a mesma corrente que vai ter que passar por todos os elementos do circuito. Então vai ter que fazer todo esse trajeto aqui, ó, tá? Então vai ter que passar pelo R1, vai ter que passar pelo R2 e passar pelo R3. Portanto, é a mesma coisa que a gente dissesse que a corrente I1, que é do resistor 1, é igual à corrente do resistor 2, que é igual à corrente do resistor 3. Então, na prática, pessoal, a corrente que passa no circuito série é sempre a mesma. Por que isso? Não tem outro caminho. Ela tem que passar por todos os resistores para que ela chegue no polo negativo da fonte. Então, sai do positivo. Para chegar no negativo, ela tem que passar por todos os resistores, por todas as barreiras que ela encontrar pelo caminho. Tá? Então, a gente pode calcular a corrente total do circuito, ou a corrente do circuito, utilizando essa equação, que é a própria lei de Ohm. Por isso que nós fazemos a redução do circuito à resistência equivalente. Tá? Então, a corrente total do circuito é a tensão dividida pela própria resistência equivalente. Com relação ao comportamento da tensão, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos verificar isso através do simulador, aquele mesmo simulador que nós usamos para fazer aquela espécie de prática de laboratório virtual, tá? Onde aqui eu montei um circuito série, tá? Com 3 resistores, coincidentemente os 3 resistores são iguais, coloquei um amperímetro, temos aqui uma fonte de tensão de 100 volts e aqui temos um voltímetro, né, que nós vamos usar para medir a nossa tensão. Tá? O circuito já está funcionando. Vejam bem, todos os resistores são de 10 ohms. Tá? Se nós calculássemos a resistência equivalente, são 3, teremos 30 ohms. 100 dividido por 30, teremos aproximadamente 3,33 amperes, que é exatamente a corrente que está sendo mostrada no amperímetro. Tá? Se a gente colocasse o amperímetro aqui no início do circuito, colocasse entre o primeiro resistor e o segundo e o terceiro, a gente vai medir exatamente a mesma corrente. Vamos ver o que acontece com a tensão.
tá? Pela lei de Ohm, se a gente quisesse saber a tensão só desse resistor aqui, a tensão desse resistor é a corrente que passa por ele vezes a resistência. Então, temos aqui 10 ohms e 3,33 amperes. Então, teoricamente, nesse resistor, temos 33,3 volts. Vou colocar o voltímetro aqui, ó, e vamos medir. E exatamente 33,33 volts. Vou passar para o próximo aqui, ó. Também tem 33,33 volts. E agora eu vou passar para o último. 33,33 volts. Vejam bem. Temos aqui no circuito o que a gente chama de divisor de tensão. Então, parte da tensão fica no primeiro resistor, outra parte no segundo, outra parte no terceiro, o restante no terceiro. Então, cada resistor recebe parte da tensão da fonte. Então, a tensão se divide. Então, o circuito série ele também recebe o nome de circuito divisor de tensão por esse motivo. A tensão vai se perdendo a cada elemento que existe no circuito, a cada elemento que possui resistência elétrica. Tá? Então, vejam bem, aqui temos 3 resistores iguais e, na realidade, nós temos as 3 tensões iguais. Tá? Mas essas 3 tensões iguais, o motivo de estar acontecendo isso é porque os 3 resistores são iguais. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou trocar a resistência dos 3 resistores. Tá? Eu vou passar esse aqui para... Esse aqui eu vou deixar em 10. O próximo eu vou passar para 20 ohms. Aí. E o terceiro eu vou passar para 30. Um pouquinho aqui, tá? Aqui, 30 ohms, tá? Então a resistência equivalente agora, ó, 10 mais 20, 30, mais 30, 60, 60 ohms. A corrente caiu pela metade, pessoal, tá? Aumentamos a resistência, dobramos a resistência. Vejam o que vai acontecer aqui, ó, com a tensão. No primeiro resistor, temos 16,67. Então, teve uma queda de tensão de 16,67. No segundo resistor, 33,33. Vejam que a queda de tensão é diferente agora. E no terceiro, temos uma queda de tensão de 50 volts. E vejam bem, somando as 3 tensões, dá os 100 volts. Fecha os 100 volts. E o que está acontecendo aqui agora? Algumas pessoas, pelo senso comum, acreditam que a maior queda de tensão é no resistor de menor resistência. E não é o que acontece. Tá? A maior queda de tensão do circuito é no resistor de maior resistência. Então vejam bem, o resistor maior do circuito é de 30 ohms, que é exatamente metade da resistência equivalente. Então ele ficou com metade da tensão do circuito. Tá? Aqui, ó, temos 33,33. Faltou quanto? 16,67, mais ou menos. Tá? Que é a tensão que temos aqui, ó. Então, somando as 3 tensões, temos a tensão da fonte. Então, se a gente somar a tensão do resistor 1 mais o 2 mais o 3, teremos os 100 volts. Então, essa é uma característica do circuito série, pessoal, que é ele ser realmente divisor de tensão, ele divide tensão. Então, ele tem várias aplicações. Uma delas é em alguns circuitos eletrônicos, nós precisamos pegar, de repente, uma determinada tensão para um determinado trecho, um sinal do circuito. Então, se usa esse sistema de resistores em série para retirar o sinal que nós queremos, a referência, no caso. Vamos supor aqui, temos 100 volts, a gente quer uma referência de 50. Então aqui, ó, da entrada do circuito para cá, né, da referência do circuito até esse terminal entre
o resistor de 20 e de 30 temos 50 volts. Aqui já temos 83. E lá na ponta temos o 100, que é a tensão da fonte. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. O que acontece no circuito série se um dos elementos vier a falhar? Tá? Eu vou remover esse fio aqui. Vamos fazer de conta que rompeu esse fio. Veja o que aconteceu com a corrente. Ela desapareceu. Então a corrente agora é zero. Parou de funcionar o circuito. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque não tem como ter passagem para a corrente. Então, isso é uma característica do circuito série, pessoal. Se um dos elementos no circuito série vir a falhar, o circuito inteiro para de funcionar. Ele perde sua funcionalidade. Tá? Isso é característico do circuito série. Tá? Por isso que o circuito série ele não é tão empregado em instalações elétricas, pessoal. O mais empregado em instalações elétricas, nós vamos ver nas próximas aulas, que é o paralelo. Mas mesmo assim o circuito série tem suas finalidades, tem suas aplicações, são bem menos do que os dos circuitos paralelos, né? Mas existem. Tá? E são importantíssimas na área de eletrotécnica ou de eletrônica. Tá? Então vamos voltar lá para a apresentação. Então vemos aqui que temos as três tensões, né? 3 voltímetros, temos voltímetro V1, voltímetro V2 e voltímetro V3. Aqui também medindo tensão o 1, o 2 e o 3. E a gente viu então lá no simulador que a soma das três tensões, neste caso do circuito de 3 resistores, dá exatamente a tensão da fonte. Com isso, pessoal, a gente pode equacionar o seguinte, a gente tem que a queda de tensão do resistor 1 é corrente 1, ou corrente total, né, vezes R1, do resistor 2, I2 vezes R2, do resistor 3, I3 vezes R3, e a total, né, a da fonte, é IT vezes a resistência equivalente. Como as três correntes são iguais, vejam só o que vai acontecer, a gente pode cortar, tá? E vai sobrar para nós a comprovação de que a resistência equivalente do circuito é a soma das resistências mesmo. Tá? Então, a resistência equivalente ela é derivada dessa característica do circuito série. Né? Então, na última aula eu apresentei a equação, né, diretamente para vocês, mas não mostrei de onde é que ela sai. Ela sai dessa característica do circuito série. Tá? Com relação às potências, pessoal, a potência de cada um dos resistores individualmente, a gente calcula dessa maneira. A potência do resistor 1, tensão do resistor 1 vezes a corrente 1. Do 2, potência do 2 vezes a corrente do 2. E a potência do 3, tensão do 3 vezes a corrente do 3. Lembrando que as correntes são as mesmas, né? É a total. E a soma... a potência total é a potência, a tensão do circuito vezes a corrente total. Então, se nós somarmos as três potências, nós vamos obter a potência total. Então, seria assim, a P1 mais P2 ou mais P3. Se tivesse um quarto resistor P4, daria potência total do circuito. Tá? Então, a potência total do circuito é a somatória de todas as potências do circuito, parecido com a resistência equivalente. Tá? Então a gente pode fazer um grande resumo a respeito do circuito série. Tá? Então a resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências. A corrente é a mesma em todos os elementos do circuito, isso devido ao caminho único para a corrente. A tensão se divide em cada um dos resistores, sendo que o resistor de maior resistência tem a maior queda de tensão, o resistor de menor resistência tem a menor queda de tensão. E se um elemento vir a falhar, cessa a corrente do circuito, portanto ele para de funcionar. E a potência total é a soma das potências individuais de todos os elementos do circuito. Tá? Então aqui aplicações práticas, pessoal. Uma delas é clássica, né?
que é utilizado para ligar vários elementos de tensão nominal menor que a de alimentação, que devam funcionar em conjunto e ao mesmo tempo adequa a tensão. É o exemplo das luzes ou cordões de Natal, tá? Em que vários trechos desses cordões ou luzes de Natal, os famosos pisca-piscas, né? Eles têm que funcionar em conjunto. Então, eles são ligados em série. Normalmente, essas lâmpadas são lâmpadas de tensão muito baixa. Ou são as lâmpadas incandescentes de tensão baixa ou LEDs. Então, isso é colocado em série e, ficando em série, acaba adequando o valor da tensão, tá? Por causa do circuito divisor. Ele é um circuito divisor de tensão. E é típico aqui, se uma das lâmpadas queima, uma parte do cordão para de funcionar. E essa parte que parou de funcionar é porque ela está ligada em série. Outra aplicação, adequar a tensão ou limitar corrente em um determinado componente ou elemento de um circuito elétrico. Aqui é um exemplo clássico, pessoal, que temos um LED sendo alimentado por uma bateria de 9 volts. O LED, pessoal, ele não funciona com 9 volts, tá? Ele funciona com uma tensão bem menor, tá? E para que a gente possa ligar ele numa bateria desse tipo aqui, nós temos que limitar a corrente. Aqui ela é limitada utilizando um resistor em série, tá? Então o resistor vai limitar a corrente para que o LED funcione na tensão adequada, tá? Para que ele não venha a queimar. Então esse resistor tem que ser calculado de tal forma que o LED não fique fraco, né? Com o brilho dele fraco, e ao mesmo tempo ele não pode queimar, né? Então isso tem que ser muito bem calculado, tá? Então aqui outro exemplo que eu tinha citado antes lá no simulador, circuitos divisores de tensão para situações específicas, né? Como por exemplo levar um sinal, um valor de tensão a um determinado componente eletrônico. Isso aqui é muito utilizado, pessoal, em equipamentos industriais, até mesmo televisores, computadores, onde nós precisamos um determinado nível de tensão em relação a uma referência. Por exemplo, entre o resistor, aqui o polo negativo, que é a referência, e esse primeiro resistor, ó, terminal 1, temos uma tensão V1. Entre o negativo e esse outro resistor temos V2. E a mesma coisa aqui, ó, que é a tensão da fonte no V3. Então, nós temos aqui um circuito divisor de tensão com 3 tensões diferentes, tá? Muito utilizado em circuitos eletrônicos. E também para controle e proteção de circuitos, né? É usado o circuito série. Aqui é um exemplo clássico, pessoal, que os elementos de controle e proteção, ou até mesmo de medição, no caso do amperímetro, são ligados em série, tá? Então, o fusível está em série para caso a corrente, pode ser um fusível, um disjuntor, né? Caso a corrente ultrapasse aquela que está projetada para o circuito ou a de limite do elemento, ele se rompe para que cesse a corrente. A chave fica em série para que a gente possa abrir e fechar o circuito. E o amperímetro fica em série para medir a corrente. Então vejam só, pessoal, todos esses elementos são ligados em série, tá? Então, numa instalação elétrica residencial, temos sim alguns elementos em série, mas esses elementos são, normalmente, chaves e proteção, tá? Então a parte de proteção sempre está em série com o circuito, né? Proteção contra curto-circuito ou sobrecarga. Então agora nós vamos fazer alguns exemplos, pessoal, de cálculos utilizando as equações que nós vimos antes, né? E esses conhecimentos que nós adquirimos utilizando essas equações, né? E essas características do circuito série. Então, dado o circuito elétrico abaixo, determine a resistência equivalente, a corrente total e a potência total. Tá? Então, para calcular a resistência equivalente, são 3 resistores, então soma do R1 até o R3. Substituímos, né, os resistores, 12 mais 6 mais 18, temos 36 ohms. A corrente total é tensão, aqui está errada a equação, é R equivalente, pessoal. Tá? Então,
80 dividido por 36 vai dar 22,22 amperes. Potência total, tensão vezes corrente total. Então, 80 vezes 22,22, teremos 177,6 watts de potência. Exemplo 2, para o circuito, calcule a resistência total, as tensões de cada um dos elementos, a corrente total e as potências total e parciais. Então, esse aqui é um problema bem completo. Okay? Então, nós vamos calcular praticamente tudo, né, pessoal? Então, a resistência equivalente, aqui temos 4 resistores. Então, soma do R1 até o R4. Então, é 3,6 mais 7,2 mais 8,5 mais 1,9. Temos 21,2 ohms. Aqui de novo, a equação está errada. Tá? Então, a corrente total é tensão por resistência equivalente. Então, 48 dividido por 21,2, 2,26 amperes. Bom, vejam só, pessoal, eu pulei aqui um item, eu não calculei as tensões de cada elemento, porque fui para a corrente primeiro, porque nós não tínhamos a corrente para calcular as tensões. Para a gente calcular a queda de tensão em cada elemento, tem que ter a corrente. Então, por isso que eu fiz primeiro a corrente e pulei esse item das tensões. Agora sim a gente pode calcular as tensões. Tá? Tensão no resistor 1 é R1 vezes a corrente total, né? Ou corrente total vezes R1. 3,6 vezes 2,26 vai dar 8,14 volts. Tensão no 2, R2 vezes corrente total, 7,2 vezes 2,26 dá 16,27 volts. No 3, R3 vezes corrente total, 8,5 vezes 2,26 dá 19,21. E no último, tensão 4, R4 vezes corrente total, 1,9 vezes 2,26 dá 4,29. Aqui, pessoal, a gente tem que dar uma paradinha e dar uma olhada, ver se tem coerência nas nossas respostas, tá? Então, o que foi dito? Pela característica do circuito série, a maior queda de tensão é no resistor de maior valor. O de maior valor do circuito é de 8,5. Temos a maior queda de tensão justamente no R3, ó, 19,21. E a menor queda de tensão no de menor valor. O de menor valor é o R4, que é 1,9. E vejam que é justamente a menor tensão. Tá? Se a gente quer fazer uma prova real, a gente soma essas tensões, tem que dar muito próximo da tensão da fonte. Às vezes não dá bem igual a tensão da fonte, somando, por causa dos nossos arredondamentos. Às vezes tem muitas casas depois da vírgula, depois da corrente, e a gente acaba fazendo o arredondamento, né? Tanto na resistência quanto na própria corrente ou nas tensões. Então isso interfere depois no resultado. Então, mas somando as tensões tem que dar muito próximo dos 48 volts. Tá? Bom, agora nós vamos fazer o cálculo das potências parciais. Tá? Então a potência 1 é tensão 1 vezes a corrente total, 8,14 vezes 2,26 dá 18,4 watts. Do 2, 16,27 vezes 2,26 dá 36,77 watts. Potência 3, tensão no 3 vezes a corrente no 3, 19,21 vezes 2,26 dá 43,41 watts. Faltou do 4, 4,29 vezes 2,26, 9,7 watts. Para a potência total, pessoal, nós poderíamos usar duas equações aqui. Pode ser essa aqui, U vezes I, né? Tensão vezes corrente total, 48 vezes 2,26, dá 108,48. Assim como nós poderíamos usar a da somatória, tá? Das potências.
Então 18,4 mais 36,77 mais 43,41 mais 9,7 deu 108,28. Vejam que deu uma diferençazinha de 0,2, mas é em função daquilo que eu comentei antes a respeito da tensão, né? As duas respostas estão certas, pessoal. Não vamos nos apegar aqui por uma casinha depois da vírgula, tá? Exemplo 3. Isso aqui, pessoal, é muito utilizado, tá? E possivelmente vocês vão fazer muito na disciplina de eletrônica, tá? Determinar o valor do resistor para que seja possível ligar o LED na fonte abaixo. Então vejam bem, ó, aqui temos um LED que funciona em 2 volts. Ele precisa de 2 volts para funcionar. Só que a corrente máxima dele é de 20 mA. Tá? Então aqui, ó, o que nós temos que fazer nesse circuito? Nós temos que limitar a corrente em 20 mA, gerando uma queda de tensão de 2 volts, tá? Só em cima do LED. Então parte da tensão tem que ficar neste resistor aqui, tá? Então a resolução disso aqui é um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo até agora, tá? Então aqui nós vamos utilizar características do circuito série, tá? Que nós aprendemos. Temos 2 elementos no circuito, que é o resistor R1 e o LED, né? A soma das quedas de tensão dos dois tem que dar a tensão da fonte. Mas aqui temos o seguinte, nós não sabemos quem é a tensão R1, do que vai ficar sobre o 1, a tensão 1. Nós sabemos qual é a tensão da fonte e sabemos qual é a tensão do LED. Então nós podemos isolar a tensão 1 para fazer o cálculo dela. Então passamos a tensão do LED para o outro lado, subtraindo. Então tensão da fonte menos tensão do LED. Então vai dar quanto vai sobrar de tensão no resistor. Então é 12 menos 2. No resistor tem que ficar 10 volts. Tá? Aí temos o seguinte, como calculamos o resistor? Simples, pessoal. Temos aqui que o LED precisa de 20 mA. Então significa o seguinte, a corrente do circuito tem que ser 20 mA. Então vai passar pelo resistor 20 mA. Então vejam bem, a gente tem a corrente que vai passar no circuito e temos o valor da tensão do resistor. Então se a gente sabe a tensão que tem nele e a corrente que vai passar por ele, a gente consegue calcular a resistência. Então R1 é a tensão do resistor 1 pela corrente que vai passar nele, que é justamente a corrente do LED. Tá? Então, temos que passar de miliamperes para ampere, né? Então, 10 volts dividido por 20 vezes 10 dá menos 3. Então, vai ser necessário que esse resistor R1 tenha 500 ohms. Então, vejam, pessoal, é uma aplicação do circuito série para limitar a corrente e tensão de um elemento, de um componente, para adequar, tá? Então aqui, ó, vocês já poderiam, inclusive, esse aqui possivelmente é característico de um LED verde, então é tabelado isso aqui, pessoal. Então vocês poderiam, por exemplo, já conseguir determinar qual é o resistor necessário para ligar um LED numa bateria de 9 volts, por exemplo. Basta substituir aqui por 9 volts, tá? Então é bem simples, pessoal. Não vejo que não tem muito mistério. Aqui, por curiosidade, o LED, pessoal, ele só funciona em corrente contínua. Então não dá para ligar na tomada direto aqui, fazer o cálculo com 220 não vai dar certo, tá? Mas para baterias aqui, pilhas, carregadores de celular, vocês conseguem agora fazer o cálculo da corrente, da resistência necessária para ligar o LED. Então o LED não dá para ligar direto, tá, pessoal? Determine o valor do resistor para que seja possível adaptar a lâmpada incandescente na fonte de tensão. Então assim, pessoal, isso aqui é uma característica, uma situação muito corriqueira que às vezes o pessoal encontra muito na indústria, tá? Temos alguns equipamentos chamados sinaleiros, usados para sinalização, e normalmente sinaleiros eles usam lâmpadas ou de 220 ou 127, 120 volts, tá? E às vezes acontece infelizmente, né,
queima uma lâmpada, às vezes tem uma sinalização que é importante, às vezes só tem disponível de 127 volts a lâmpada, né? E às vezes nós temos que fazer adaptações. A adaptação é colocar um resistor em série. Essa situação aqui, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. O processo é parecido com a do LED, tá? Veja que aqui estão dadas as características da lâmpada. A lâmpada é de 127 volts. Então temos a tensão da fonte e temos a tensão da lâmpada, né? H normalmente é usado como símbolo de lâmpada, tá, pessoal? Então isolamos a tensão do resistor, né? Então fica a tensão da fonte menos a tensão da lâmpada. 220 menos 127 vai ter que ficar uma queda de tensão de 93 volts no resistor R1. Bom, aqui não foi dada a corrente da lâmpada, né? Mas foi dada a potência. Então a gente usando modificando a equação da potência, nós conseguimos calcular a corrente. Então a potência será U vezes I, né? Então isolando o I, passo o U para o outro lado dividindo. Então fica P sobre U. Então corrente 1 é P1 sobre tensão 1. 10 dividido por 127 vai dar uma corrente, aqui já coloquei notação de engenharia, né, pessoal? 78,74 vezes 10 a menos 3 amperes. Bom, agora nós temos tensão do resistor, sabemos a corrente que tem que passar no circuito, podemos calcular a nossa resistência. R1, tensão 1 por I1, 93 volts dividido por 78,74 na menos 3, vezes 10 na menos 3, temos uma resistência equivalente de 1100, uma resistência do resistor R1 de 1181 ohms. Comercialmente, pessoal, esse resistor aqui não existe, tá? Comercialmente, o mais próximo é de 1200 ohms. Ele tem que ser para cima, então. Então, teríamos que comprar um resistor de 1200 ohms, tá? Então, aqui está a nossa resposta. Então, era isso, pessoal, para a aula de hoje. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês aí, para praticar, tá? Então, até a próxima aula. Obrigado.